Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E nessa terça-feira eu vou jogar de novo a pauta de sábado para terça e vou falar de livro. Sim, de novo uma pauta sobre livro, uma pauta literária bacanérrima dessa vez e para os amantes de terror. Sim, a semana passada eu falei de Terrifier, mencionei Evil Dead e não mencionei o livro que estava lendo. Para quem olhou meu Instagram sabe qual que era, quem não olhou, eu recomendo que comece a me seguir. Tá, mas vocês já viram aí no feed, até porque a thumbnail já denunciou e o título do podcast também. Mas vamos lá, hoje eu vou falar sobre o livro de Hellraiser, ou whatever, como você preferir chamar aí o livro dos Cenobitas. Tá, eu vou falar do livro, tá, não do filme, o filme ainda não assisti, e sim, eu sei que é uma heresia, mas eu não assisti. Eu vou falar da adaptação do livro mesmo, do Clive Barker. Vou comentar o que eu achei, comentar um pouco a sinopse do livro, pra quem não conhece, se é que existe alguém que não conhece. Mas assim, originalmente falando, né? Originalmente não, mas sim, vamos lá para as informações mais gerais. O livro originalmente ele foi escrito em 1986 pelo próprio Clive Barker, que posteriormente teve filme, que gerou uma franquia com 10 filmes, teve um reboot que saiu do ano passado e inclusive eu ainda quero assistir primeiro o reboot depois dos antigos. A história do livro e do filme, em termos, ela segue a mesma coisa, né? Que ela é focada no Frank, que acha uma caixa, ele desvenda a caixa, quando ele acha que vai ganhar prazer eterno, ele ganha os cenobitas, levando ele para um mundo de dor e sofrimento, que para eles é prazer. E aí, nesse meio tempo, acaba rolando uma série de intercalços, onde Julia encontra ele, Julia, que era o antigo amor dele ali, teve um caso com ele, e aí a gente vai desenvolvendo aí umas histórias bem interessantes. Eu não vou falar muito, porque apesar de todo mundo já saber como que é a sinopse, eu vou acabar contando a história inteira do livro, mas assim, vamos lá. Primeiramente, o que eu quero falar do livro é que o livro tem míseras 150 páginas. Tá, então assim, não é um livro gigante, não é um livro onde você gastará mais do que talvez um dia ou dois. Eu acho que eu levei foi 2 dias para ler porque eu só lia nos trajetos de busão. Então, tipo assim, às vezes é um trajeto muito curto, eu acabava lendo pouco. Mas eu acho que eu levei em torno de 2 dias para ler o livro inteiro e eu posso dizer para vocês que, senhores fino do fino. Primeiramente, é bem interessante comentar a relação, né, da questão da caixa de Le Marchand, que é a caixa que é a caixa que invoca os cenobitas. Porque ela é uma caixa que, segundo o livro descreve, ela não tem uma forma assim de você conseguir desvendá-la tão fácil. Ela tem lá seus riscos, seus deslizes, declives, etc. Só que não é nada muito explícito. Então, assim, não é algo que você consiga achar facilmente, entendeu? Então, Frank, quando ele acha logo no começo do livro, ele passou muito tempo procurando, ele inclusive cria um ambiente todo para os cenobitas, porque o que ele tá querendo, e o livro, em momento nenhum, o livro esconde isso, que o Frank é um pervertido doentio. O que o Frank tá querendo é prazer, só que quando os cenobitas aparecem, por exemplo, eles deixam muito claro que o conceito de prazer do Frank nem sequer arranha o conceito lógico deles, e isso é muito medonho. E a trama ela se desenvolve muito na parte do Rory, né, do Roddy, e da Julia, assim como da Christie, que é a nossa, teoricamente, a nossa principal aí, nossa final girl. Porque o Rory, ele ama a Julia meio que tá cagando pra ele, e a Christie gosta do Rory. Isso é uma coisa que fica muito evidente no livro. No filme eu sei que teve alteração, mas no livro faz muito sentido. Tipo, todos os percalços que a Julia passa, porque ela. A Julia não, né? A Christie. Porque a Christie gosta do Rory. Então, tipo assim, ela meio que quer tentar ajudar ele a ser feliz mesmo que isso doa nela. Só que quando dá toda a treta do Frank voltar, e pro Frank voltar ele precisa de sangue humano, e aí começam uns momentos de matança. Não é nada muito visceral, muito explícito. O Clive Barker, ele sabe trabalhar muito bem o medo sem precisar descrever muito. Então é muito interessante a forma como ele vai narrando, né, as sucessões de coisas. Como que a Julia descobre que aquele quarto escuro é um quarto estranho, e do nada ela percebe que lá tá o Frank, e tudo isso ele vai trabalhando de uma maneira que é muito curiosa. Você vai ficando curioso ao longo da narrativa, você vai realmente querendo entender um pouco melhor como que aquilo vai funcionando, e além de querer entender como funciona, você ainda fica muito curioso, né, pela forma como ele vai te dando a questão do medo, né, a tese ali dos cenobitas. A cena inicial mesmo do Frank, né, que é essa cena dele tendo encontro com o cenobita, ela te deixa tenso, porque você realmente consegue imaginar o desespero de um cara que tava querendo uma coisa e ele encontra algo que, inclusive, como é narrado no livro, os cenobitas falam pra ele que ele não tem nervo do suficiente pra entender o prazer dos cenobitas.
E quando ele comenta que, tipo assim, ele chegou à beira realmente da loucura, de morrer, é muito punk, assim, de você olhar e imaginar ela assim e falar, meu Deus, isso deve ter sido muito foda. Entende? Então, assim, ele é um livro que realmente ele te chama muito pra isso, ele te prende do começo ao fim, e ele traz os momentos que realmente são bem interessantes. Eu tô usando muito realmente, tô percebendo isso. Mas, enfim, é aquele tipo de livro que você começa a ler pela curiosidade, às vezes porque você olha e fala, poxa, será que eu posso ler? Será que seria uma boa ler, etc. E você termina muito preso. Até porque, como ele tem algumas liberdades criativas próprias, que o próprio Clive Barker fez, e no filme, porque ele foi o diretor do primeiro filme, ele faz algumas alterações, é bem interessante você perceber a forma como ele trabalha tudo. Né? A questão do engenheiro, ele explicar que o engenheiro só aparece de vez em quando. Ele não se aprofunda tanto nesse primeiro livro na questão da caixa e tudo mais, mas ele se aprofunda muito na questão do quão ardiloso, né, vamos dizer assim, é o cenobita líder. Ele é um cenobita que não gosta muito de barganhar, ele é poucas ideias. Porque no primeiro ele meio que pega o Frank, mas quando é a Chrissy que abre a caixa, ele não barganha com a Chrissy. Pelo contrário, ele olha pra ele e fala assim, você abriu sem querer, né? Daí ela fala, sim. Aí ele, não, que interessa, você vai com a gente. Aí ela tem que barganhar com ele. Quando ela barganha, que realmente funciona. Então, assim, é bem interessante a forma narrativa em que a trama se constrói, as escaladas que a série faz, que o livro faz. É muito empolgante, vamos dizer assim, né? Eu ia dizer muito uau, mas não é. Ele é bem empolgante, ele é bem funcional mesmo, e ele trabalha muito a serviço disso. Entendi. Então, assim, ele é um livro, como eu disse, curto, mas ele é um livro que ele te prende do começo ao fim. Ele é um livro que você, às vezes, vai sentar numa tarde, quando você vê se terminou, de tão interessante que é toda essa narrativa. Então, assim, é um livro que ele funciona muito bem. E que sim, eu admito que nesse podcast, que ele vai ser extremamente curto até, porque um livro de 150 páginas, se eu falar muito, eu vou dar spoiler. Ah, Paulo, mas a gente já viu o filme, eu sei o que acontece. Mano, mas assim, o livro tem pequenas alterações, entendeu? Então, assim, são pequenas alterações que tornam o processo inteiro bem interessante. Eu já acabei contando uma delas, inclusive, aqui, que foi essa questão da Christie não ser filha do Rory, ela ser uma pessoa que gosta dele e viver a vida dele. Né? Tipo, ser uma amiga dele, mas que tem uns sentimentos por ele. Então isso é bem interessante, assim como é bem, assim, chocante em alguns momentos. Não diria chocante, um terrorzão que é bem descritivo. Não, mas ele te choca porque ele não é descritivo o suficiente, mas é na medida para que você consiga ter uma ideia do que aconteceu e você faça, uau, isso é demais. Ou, uau, para que isso? Entendi. Então, assim, vai de cada um. Obviamente, é aquilo que eu digo, fica a minha indicação real, assim, o livro no Brasil ele saiu em 2015 pela Dark Side, ele é um livro muito bonito, inclusive, assim, eu tô com ele na minha frente neste momento, tá, e aí, além do livro mesmo, assim, no final tem alguns sketches do Pinhead mesmo, tá, e ainda algumas fotos do Doug Bradley como o Pinhead, então, assim, ele é bem interessante mesmo pra quem gosta, eu tô falando muito repetido, ignorem, mas assim, é bem interessante. Um ponto que eu acho legal no livro, fora todo o trabalho dele, é que a versão nacional, tem a capa toda bem feita, assim, no formato da caixa, né, da caixa de Le Marchand. Então, é toda bem trabalhadinha, realmente, para ser funcional. E vocês estão ouvindo o barulho nesse momento da capa dura batendo. Mas, assim, é uma edição que ela ficou muito bonita. Inclusive, eu gosto da citação que tem no começo, né? Que é: eu desejo falar com o fantasma de um amor antigo que tenha morrido antes do amor surgir, do John Donne Loves Daily. Vocês entenderam? Tá? Que é provavelmente trecho de música. E é um trecho bem interessante, porque, de certa forma, o que os cenobitas têm para oferecer é prazer ao modo deles. Então, né? Prazer é prazer. Não podemos falar muita coisa, porque cada um tem seu nível. Cenobitas têm os deles, apesar de serem estranhos. Tá? Mas assim, de forma geral, eu falei bastante, me perdi muito pra falar disso, mas é minha indicação a mestre, sim, pra começar a semana, pra que vocês leiam, pra que vocês conheçam, né, um pouco mais, se vocês não conhecem. Se vocês conhecem e ainda não leram, deem uma chance, eu garanto que vocês vão gostar bastante aí do livro de Hellraiser, ou Hellraiser, como você preferir, tá? E sempre lembrando, assim, que podcasts sobre livros, eles tendem a vir com mais frequência ao longo deste ano, mas como essa foi minha primeira leitura do ano, também quis compartilhar aí com vocês o que eu achei, um livro muito bom, tá? E agora vamos pros recadinhos de sempre, galera. Primeiramente, lembrando vocês que o Comentando ele é um podcast semanal,
tá? Com de 1 a 3 episódios, sempre das terças, quintas e sábados, ou terças e quintas, tá? Então, assim, eu peço que vocês ouçam, se possível, convidem um amiguinho pra ouvir, tá? Indiquem um podcast pra um amiguinho, pode ser esse, pode ser algum dos outros 131 aí que temos, em especial, o extra regular, ou até mesmo dos que virão, tá? Eu peço que, se possível, vocês recomendem, se der pra avaliar também, avaliem no Spotify, no Amazon Music não, no Apple Podcast, mas sempre lembrando que o Comentando está no Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Spotify, além de outros agregadores como o próprio Anchor, que é onde eu hospedado esse episódio. Então peço que vocês deem sua avaliação se estiver no Spotify ou no Apple Podcast. Além disso, sempre lembrando também que minhas redes sociais estão aqui embaixo. Os links também do meu e-mail, tudo mais, caso você queira me fazer alguma pergunta específica, estão aqui. E quando esse episódio está saindo, felizmente, vocês também terão um link a mais, que é o link do blog. Sim, não vou contar muito agora, vou deixar para contar depois, porque isso entra em umas outras coisas que eu quero falar em um episódio especial aí, mais específico. Mas agora temos um blog, lá o episódio também será postado, tá? Obviamente com o link do agregador, de algum agregador, ou do próprio Anchor, estará lá postado. Então, se vocês quiserem comentar o que vocês acharam do livro, etc., tem lá o espaço para que vocês comentem e digam o que vocês acharam, e até mesmo deem um page view lá, porque temos textos, teremos bastante texto, ou não, mas a minha meta é sempre estar pelo menos 1 a 2 textos, nem que seja uma notícia, mas sempre tá postando alguma coisinha lá, tá? Então não deixem de conferir, que eu garanto que vocês vão gostar bastante, tá? Sempre lembrando que esse é o episódio 97. O próximo já começa aí as comemorações rumo ao episódio 100, então assim, 98, já vem um episódio muito bacana, que eu já spoilei, então acho que custa aqui mencionar que é Lord Olympus, então não deixem de conferir o episódio de quinta-feira. Ele será um episódio feito com todo amor e carinho, como todos, mas assim, por ele ser um episódio comemorativo, ainda vai ser, olha, fino do fino, senhores. Vocês não perdem por esperar, tá bom? Galera, por hora é isso, um abraço e nós fomos!